parada que a gente tem discutido muito quando a gente tá falando de trabalho nos últimos meses é sobre a escala 6x1. Pra quem não conhece a escala 6x1, ela é aquela escala que você trabalha 6 dias da semana e descansa apenas um dia da semana. E é muito comum a gente ouvir pessoas falando, pô, mas é melhor trabalhar do que não trabalhar. Ah, vai trabalhar, isso é coisa de vagabundo querendo reclamar de boca cheia. E essa é uma escala que ela gera tantos problemas pessoais, é uma escala que causa tanto problema para os seus trabalhadores que foi criado no Brasil esse movimento, né? Que é um movimento VAT, Vida Além do Trabalho. Foi criado pelo... Cadê? Pelo Rick Azevedo, defensor do coisa, ex-balconista de farmácia. E é um movimento que tá crescendo e tá se tornando uma frequente conversa quando a gente tá falando sobre trabalho. Eu achei essa matéria daqui do Jus Brasil, escrita pelo Leon Ancilotti. Ele fala um pouquinho mais aqui sobre a escala 6x1. Fala que tecnicamente ele é legal, né? Tá dentro da legislação. Porém, tem aqui algumas especificidades, né? Então, diz que o trabalho não pode exceder a carga de 8 horas diárias. Algumas categorias têm jornadas diferenciadas previstas por lei ou convenções específicas, né? Então, os bancários têm jornadas de 6 horas ou 30 horas semanais, jornalistas profissionais têm jornada de 5 ou 30 horas semanais, blá, blá, blá. Tá falando um pouquinho sobre isso daqui. Mas a parte interessante que eu quero falar aqui é que ele fala sobre os riscos de saúde para quem faz a jornada 6x1, né? Os riscos não só para a vida pessoal, como para a vista profissional também. E tem vários. O primeiro que ele fala a respeito é do burnout. Para quem não sabe, estudos mostram que jornadas que excedam aí as 10 horas por dia, 50 horas semanais e com poucos intervalos de folga, tem aí a tendência de aumentar riscos de estresse, distúrbios do sono, depressão e ansiedade. O que é um grande problema e uma grande fonte para fazer com que a gente tenha um burnout. Se você não sabe o que é burnout, burnout é quando você está tão desgastado emocionalmente, psicologicamente, que você simplesmente não consegue mais trabalhar. Você trava. Você vira um boneco vazio, assim. Você mesmo tendo um computador na sua frente, mesmo sabendo as tarefas as quais você tem que desempenhar, você não consegue desempenhar suas tarefas. Então você é tão macetado pelo sistema, pelo trabalho, por tudo que você precisa fazer, você acaba tendo isso vai pro seu psicológico e isso acaba virando um problema de longo prazo. E funcionário com burnout é funcionário que não vai trabalhar, tá, gente? Ou que trabalha com um rendimento muito abaixo da média. Ó, o Juan Samuel. Quando eu trabalhava 6x1, cansei de acordar correndo para ir trabalhar de domingo. Sonhava até com meu chefe cobrando os BO. Cara, o excesso de trabalho e de estresse é tão grande que ele também pode gerar problemas físicos, né? Como o aumento dos riscos de acidentes, doenças cardiovasculares e os distúrbios do sono que geram aí também outros problemas de saúde. Mas também você tem o esgotamento físico, você tem a fadiga crônica, você tem uma galera completamente desmotivada ou às vezes, vamos falar sobre cansaço em empregos que você tenha um certo risco. Pô, eu acho o sono perigosíssimo. Pensa um cara que tá operando um maquinário pesado com sono, ou um cara que tá cansado, ou um cara que tá muito estafado, tendo que fazer uma tarefa que exija ou demande uma certa atenção, num estado de sono, de cansaço, de esgotamento físico. Isso gera um acidente, acidente de trabalho tem custo para a empresa, um funcionário machucado significa que outro funcionário precisa ser colocado no lugar, então se o funcionário é qualificado, você vai precisar ou qualificar um outro funcionário ou contratar um outro funcionário qualificado, tudo isso gera gasto para a empresa. Mas a gente trabalha de um jeito tão burro que a gente faz com que o funcionário seja levado ao estresse máximo e descarta ele como se ele fosse um pedaço de carne, né? Pô, aqui, mano, é muito crítico quando a gente tá falando sobre isso. A síndrome do burnout, né? Então, os sintomas do burnout são fadiga crônica, irritabilidade, perda de motivação, baixa autoestima, dificuldade de concentração, insônia, ansiedade, depressão, diminuição da imunidade, dores de cabeça, dores musculares, alterações gastrointestinais, alteração cardíacas e diminuição da produtividade.
A escala 6x1 é uma das formas de jornada de trabalho que mais favorecem o desenvolvimento da síndrome do burnout, pois impõe uma carga horária elevada e uma rotina estressante aos trabalhadores. E aí vem a parte pessoal. Além disso, a escala 6x1 reduz o tempo livre dos empregados, dificultando o acesso às atividades de lazer, cultura, educação e convívio social, que são fundamentais para a saúde mental e qualidade de vida. Então a gente tá fazendo com que o cara trabalhe mais, canse mais, tenda a ter o burnout mais, e para piorar, a gente vai fazendo com que ele não tenha qualidade de tempo de descanso. Então, quando o cara pode descansar, não tem tempo de descanso suficiente, porque nesse um dia que você tem para descansar, você tem todos os BOs da sua vida para fazer. Então, é mercado, é arrumar a casa, aquela faxinona maior que dá na casa, é ficar com os filhos, é ter que namorar com a esposa. E aí, isso tudo vai gerando um estresse, né? Porque isso vai gerando um BO dentro da casa. E ele entra também nesse aspecto, né? Cadê? A escala 6x1 também prejudica as relações familiares dos trabalhadores, pois diminui o tempo de convivência e de cuidado com os filhos, os cônjuges, os pais e outros familiares. E aqui a gente também pode falar sobre como a escala 6x1 ele acaba virando uma bolha para o próprio funcionário, né? Tipo, vou pegar esse emprego aqui temporariamente para fazer escala 6x1 para depois me qualificar para fazer outra coisa. Só que você trabalha tanto que você não consegue se qualificar, não consegue procurar outra coisa, não consegue ter qualidade de vida, você acaba preso ao seu trabalho, dificilmente vai ser uma vaga que pague muito bem, ou que seja tão recompensadora a ponto de, tá tudo bem, porque no um dia que eu descanso, ou nos 30 dias de férias que eu tiro no ano, eu vou para Ibiza. Normalmente não é. Então você tá com um desgaste muito grande, um ganho muito baixo, e vai gerando uma bolha aí que cobra-se um preço, né? O Arthur Vinícius mandou uma mensagem aqui, ó. Creio que o 6x1 foi criado por essa necessidade de produção aos finais de semana em grandes indústrias, etc. Mas hoje precisa de uma análise melhor. Classes como plantão, normalmente, é 12/36 trabalhada. Cara, tem... isso daí, a gente tá falando de plantão, é loucura. Porque tem esse turno com turno e retorno, é doideira. Do cara trabalhar 3 turnos seguidos sem dormir. E, de novo, assim, eu acho que tem alguns estudos que a gente precisa falar a respeito, porque, assim, a sociedade, ela evolui pra frente. Pô, quanto conhecimento a gente não teve nos últimos 100 anos? Nem 100 anos, vai. Porque se a gente tá falando de 100 anos, a gente tá falando de 1924. Vamos falar assim, quanto de conhecimento a gente não teve sobre medicina, sobre saúde mental, sobre mercado de trabalho nos últimos 50 anos? 50, tá bom? O quanto que a gente sabe sobre saúde mental, o quanto que a gente sabe sobre cultura corporativa, o quanto a gente sabe sobre pessoas. Por que a gente continua com um sistema que tem mais de 100 anos de idade? Por que a gente continua com um sistema que foi criado que foi criado na época da Revolução Industrial? Quando a gente sabe hoje os efeitos de burnout, de estresse, de ansiedade, de qualidade de trabalho, senta com um gestor e pergunta pra ele, cara, quais são os efeitos de um acidente de trabalho numa empresa? Um acidente de trabalho, só pra vocês terem uma ideia. Se for um maquinário pesado, um acidente de trabalho, ele para uma máquina, então a empresa perde dinheiro. Ele perde um funcionário qualificado, precisa repor aquele qualificado. Gera um processo trabalhista, que é dinheiro que a empresa perde, não só com o processo trabalhista, mas com o advogado também. Gera, às vezes, uma inspeção naquele ambiente de trabalho, que é o terror. Então, às vezes, o ambiente de trabalho inteiro precisa parar para que uma máquina seja revisada, para que um sistema seja revisado. Tudo isso é custo. Você tem um funcionário de um cargo alto, um diretor, um gerente que tem um burnout, você perde um cara que é uma peça vital para a sua operação. É dinheiro perdido. E aí, o que você faz com esse dinheiro perdido, com essa vaga? Tudo isso a gente sabe, porém a gente é apegado num modelo de, não, trabalhe mais, entregue mais, faça mais, morra pelo seu trabalho. Em vez da gente botar a escala num outro... Escala, não tô falando de trabalho, tô falando da empresa. Em vez da gente virar um pouco a medida que a gente toma do tipo assim, e se a gente colocasse o funcionário no topo da pirâmide? E se a gente entendesse que pra gente ter bons lucros, pra gente crescer como empresa, pra gente poder florescer, pra gente poder ter mais resultado, a gente precisa de funcionários qualificados, funcionários motivados, funcionários trabalhando no seu auge. Só que não, foi assim, vamos massacrar esses filha da puta, vamos drenar o sangue desses merda. Morreu, a gente bota outro no lugar.
Não importa o dinheiro. Por quê? Porque o salário do CEO tá bom, tá gordo, o cheque do CEO tá gordo, os acionistas estão ganhando dinheiro, o bônus no fim do ano do CEO tá alto. Só que isso tudo gera custo, gera retrabalho, atrapalha. É isso que me pega. Tipo, é uma lógica que tenta ser inteligente, mas ela é burra. Aqui, o Matheus Eustáquio. A escala 6x1 é literalmente falta de tempo pra você. Tempo pra cuidar de si, pra cuidar da família, pra correr atrás de objetivos, tempo pra fazer qualquer outra coisa além do trabalho. E aí eu não tô querendo que, vamos fazer escala 3x3, trabalho 3, descanso 3. Não, existem diversos outros tipos de escala. A 5x2, 4x3. Tem vários jeitos de você poder trabalhar. A minha namorada trabalha numa escala que é de 5 dias da semana trabalhado, final de semana, aí na outra semana é 4 dias trabalhados e um dia que você para na metade. Então você trabalha só meio dia. Olha que delícia. Tem diversos modelos de trabalho que você pode trabalhar. Enfim, acho importante falar isso porque eu acho que tem muita gente hoje em dia que tá, principalmente pessoal que trabalha em shopping, pessoal que trabalha em fábrica, pessoal que trabalha com limpeza, uma galera que sofre muito, que tá tomando muito na cabeça, assim, e acho que é importante a gente falar a respeito, conscientizar quem não conhece a escala 6x1, e para quem tá dentro da escala 6x1, mostrar que já estão sendo criados movimentos para trabalhar sobre isso, e se você puder, evita esse tipo de vaga aqui, mano. Às vezes se você puder, né, às vezes você tá precisando de dinheiro, não tem o que fazer, mas às vezes no longo prazo, esse tipo de escala de trabalho, ele vai ter um custo muito alto para você.